mais uma vez juntos e, como sempre, com grande prazer para mim. Hoje eu gostaria de convidar vocês a participar de um relato da minha vida, na minha infância. É uma coisa que eu não costumo fazer, porque eu sempre fui uma pessoa meio reservada, mas eu acho apropriado contar essa passagem da minha vida. Eu sou de uma família de imigrantes italianos, uma família muito pobre, e fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Fui criada sem pai. Bem, até os 7 anos, a figura do meu pai nunca teve muita importância para mim. Eu era uma criança feliz, só que aos 7 anos eu fui fazer a minha inscrição para a minha primeira escola, para o grupo escolar. E aí eu tive que levar a minha certidão de nascimento. Pela primeira vez eu pego na mão a minha certidão de nascimento e, ao fazer a inscrição, vira-se a diretora e pergunta: qual é o nome do seu pai? Eu falei: não sei. Aí ela disse: porque aqui na sua certidão não tem o nome do seu pai. Isso foi um choque para mim, eu não sabia. Bem, a partir daí eu fiquei muito intrigada. Afinal, quem era meu pai? Quando cheguei em casa depois desse episódio, eu conversei com a minha mãe e eu queria saber dela quem é meu pai. E ela, depois de titubear um pouco, contou uma história e eu falei: mas eu quero saber o nome do meu pai. E ela me disse: o teu pai se chama Hugo. Bom, a partir daí, essa referência foi o suficiente para mim. Quando eu tinha que falar da minha filiação, eu dizia: minha mãe é Matilde, meu pai é Hugo, né? Muitas pessoas perguntavam como se escreve, é com H, Hugo com H ou com U? Eu decidi que era com U e ficou com U a vida inteira. Aos 25 anos, eu conheci meu pai. Aí entra também uma longa história. E felizmente eu fiquei sabendo que o nome dele realmente era Hugo com U. Que alegria para mim. Ver como é importante conhecer e ter o nome do pai no seu registro. Bem, aos 40 anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu aprendi que o meu Pai Celestial tem um nome também. E quando eu conheci esse nome, Jeová, esse nome passou a ter um peso muito grande na minha vida. Esse nome passou a ser honrado, respeitado. Eu tratava esse nome com muita reverência. Bem, o Salmo 9, versículo 10 fala: aquele que conhece o teu nome, confia em ti. Então, tem muita relação do conhecimento do nome de Deus com a confiança que se tem a respeito de Deus. Bem, eu, com o tempo, depois que saí da organização, comecei a olhar para trás e ver com que desrespeito esses 8, agora 10 psicopatas esquizofrênicos tratam o nome de Deus, né? Mas não é pelo fato desses esquizofrênicos tratarem o nome de Deus com tanto desrespeito, aliás, utilizarem o nome de Deus para enriquecer, né, para se tornar pessoas importantes, que o nome de Deus deixou de ser Jeová. O nome Jeová é um nome conhecido muito antes de existir a torre de vigia, o Watchtower. Esse nome já era conhecido. E com o tempo eu vim a saber que no meu DNA está registrado o nome do meu pai. E eu fiquei muito feliz com isso. Talvez vocês se perguntem, mas como? Eu vou deixar no final do vídeo um link que vai explicar cientificamente por que todo humano tem o nome do seu pai no seu DNA. Não é bom a gente saber disso? Saber que nós temos essa relação tão achegada com Deus?
Então, saber que o nome de Deus está codificado em mim, isso é tudo de bom, é a coisa mais importante para mim. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas têm entrado no meu canal e parece que não tem muito respeito pelo nome de Deus e às vezes me questiona por que eu ainda falo o nome de Jeová. Já foi explicado, né? Então eu peço a essas pessoas que têm dúvidas se o nome de Deus é Jeová, se esse nome deve ser utilizado ou não, ficam feridas pelo fato de eu usar o nome de Deus, que eu, com a mão no coração, eu sinto dizer isso. Pode deixar o meu canal, por favor. As pessoas que me acompanharem, eu gostaria que respeitassem o nome de Deus. Bem, dito isso, eu vou dar algumas notícias quentes aqui. Mudando um pouquinho de assunto, né? Falar um pouquinho sobre a Associação Espanhola de Vítimas da Watchtower. Já ouviram falar, né? É a primeira associação no mundo que defende as vítimas da organização das Testemunhas de Jeová. Então, essa expressão vítimas que a Associação Espanhola estava usando, ela serviu de questão para o corpo governante mover uma ação contra essa associação, dizendo que as vítimas, na verdade, são eles. Não existe vítima dentro da organização das Testemunhas de Jeová. É isso aí, né? Mas que interessante isso, essa questão já começou há algum tempo, a associação é uma associação pobre, não tem nem conta bancária. Agora, imagine uma associação pobre sem conta bancária lutar contra essa potência. Bom, acompanhando o processo e na audiência, a Torre juntou 7 advogados dos grandes, muito bem pagos, e juntou também algumas testemunhas falsas, né, que depois ficou claro que não eram testemunhas verdadeiras. E a associação juntou 70 testemunhas do mundo inteiro com um único advogado, Dr. Carlos Bardavio. Doutor Carlos, o senhor é grande, o senhor realmente é brilhante. O senhor fez uma defesa que vai servir como jurisprudência para todas as demais associações que vão surgir daqui para frente. Aliás, estão surgindo. Na Argentina, por exemplo, no Chile, na Itália. Então, é muito importante isso. O caso não acaba aí. Foi a primeira audiência, foi ganho de causa para a associação. A Torre de Vigia pediu 25 mil dólares de indenização. Eles só pensam em dinheiro mesmo, né? E visto que na primeira audiência houve ganho da associação, teremos mais, parece que 2 ou 3 pela frente, e com certeza será um ganho, porque depois da primeira sentença dificilmente faz alguma mudança. Então, estamos na expectativa, né, que as coisas aconteçam. Outra coisa, por exemplo, na Pensilvânia, vocês têm acesso à internet, pode ver o que aconteceu recentemente. A Pensilvânia, há mais ou menos 3 anos, tem investigado o que é a organização Torre de Vigia na questão abuso de menores, né? E eu digo abuso não é só no sentido físico mesmo, de maltrato, de todas as coisas ruins que se tem feito, também com as famílias. Bem, a política da Pensilvânia houve por bem mandar prender 5 da cúpula das Testemunhas de Jeová, entre eles um ancião
que quando a polícia chegou na sua porta, se enforcou, se enfiou no banheiro e se enforcou. Os 4 foram levados, estão presos. A Justiça da Pensilvânia abre agora uma página onde ela convoca as pessoas do mundo inteiro a ter acesso a essa página, se identificar e fazer o seu depoimento. Precisamos de muitos depoimentos, porque milhares e milhares de casos semelhantes aconteceram, estão acontecendo. E seguramente vai acontecer se isso não tiver um final. Bem, essa notícia é importante, vocês podem ver aí pela internet, né? Como diria, a casa está caindo. O Senado americano também, ele lançou um projeto de lei, né? Vou investigar direitinho para informar posteriormente para vocês. E através desse projeto de lei, qualquer coisa que aconteça dentro de de uma congregação, não é o corpo governante que vai responder, são os anciãos. Isso é muito bom, porque antigamente tudo que acontecia, os anciãos empurravam para o corpo governante, agora não. Ancião tem nome, endereço, CPF, ele é responsável. Se acontecer alguma coisa de grave contra a criança, ou contra a família, ou contra a mulher na congregação, eles têm a obrigação de acionar a justiça. Se não fizer, eles serão responsáveis, processados e punidos. Então, senhores anciãos, abram os olhos daqui para frente. Bem, eu deixo no final do vídeo os links que falam sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês tomassem um pouquinho do vosso tempo para se informar a respeito. Desejo a vocês uma boa tarde. Peço a vocês, como sempre, que se gostaram do conteúdo, ativem o sininho, curtam o canal, repassem. É uma forma também de estarmos divulgando o que está acontecendo no mundo inteiro por meio dos governos humanos, dando apoio às testemunhas de Jeová que sofrem tanto, e como a torre realmente está se desmoronando diante dos nossos olhos. Uma boa tarde a vocês e tudo de bom até meu próximo vídeo, se Deus quiser.